Colocar para gravar. Então, boa tarde mais uma vez a todos e a todas. Agradecemos mais uma vez ao professor Paulo Sano pela participação nesse curso. O professor Paulo Sano é biólogo, com bacharelado e licenciatura pela Universidade de São Paulo, é mestre e doutor em ciências biológicas, mais especificamente em botânica, também pela USP, e tendo feito seu pós-doutorado nos Royal Botanical Gardens, em Kew, né? Ele é professor de botânica, professor do Departamento de Botânica da USP, atua e orienta na pós-graduação em duas linhas de pesquisa, sistemática de Phanerogamas, com ênfase em diversidade e evolução de monocotiledôneas, e ensino de ciências, em particular botânica e educação em biodiversidade, formação de professores. Ele tem um especial interesse pela vegetação e pelo povo que habita os campos rupestres brasileiros. Então, mais uma vez, muito obrigado, Paulo, pela disponibilidade para a participação. Obrigado, João. Obrigado, Regina, Cida. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria grande poder bater esse papo aí com vocês. E é um prazer sempre grande, né? Assim, encontrar os colegas, saber um pouquinho de vocês. Peço desculpas por ter que sair um pouco mais cedo, mas, enfim, eu estou falando aqui da Faculdade de Direito. A sala onde eu estou, ela é um pouco barulhenta, não sei se vocês ouvem, porque ela dá para a rua, passa o ônibus, de vez em quando vai ter umas buzinas, eu espero que isso não atrapalhe, mas, enfim. Pessoal, eu vou falar, a nossa ideia é contar um pouquinho para vocês. Eu imagino que ao longo aí dessa jornada no curso que trata sobre ética, sobre bioética, vocês tenham discutido bastante sobre questões éticas, né, associadas basicamente à pesquisa e mais especificamente, eu imagino, a pesquisa em biologia ou em áreas afins à biologia, né? Então, a gente sempre está falando de uma ética que ela é direcionada ou ela é discutida ou ela ocorre dentro de um universo da pesquisa em que a gente está falando mais ou menos com exceção das pessoas que vão trabalhar na área da saúde, que vão tratar com os pacientes, mas em geral a gente sempre vai estar falando também da nossa relação com os iguais, né, com os nossos pares, que são os outros pesquisadores também, né? E a perspectiva que eu queria trazer para vocês, para a nossa discussão, é como que se dá, na verdade, como essas questões elas se dão quando a gente trabalha numa perspectiva em que as relações, num primeiro momento, elas aparentemente não são tão simétricas, né, entre os interlocutores, entre as pessoas que dialogam. Existe, aparentemente, de novo, eu quero dar um foco grande nesse aparentemente, uma simetria mesmo, né, de situações, de poderes, enfim, e de conhecimentos, e isso traz para a gente, né, quando a gente pensa nessa reflexão da perspectiva ética, responsabilidades em outros campos também. Então é um pouquinho disso que eu quero falar para vocês, e eu vou tentar ilustrar isso a partir da pesquisa que eu e meu grupo desenvolvemos, né, com comunidades quilombolas lá no Tocantins. Então, uma das minhas linhas de pesquisa tem a ver, como o João falou, com educação em biodiversidade, e nessa perspectiva a gente trabalha dentro do arcabouço aí, teórico da ciência da sustentabilidade, né? Então, estou falando de conservação. E aí eu vou tentar esclarecer um pouquinho disso e trazer para a nossa discussão como tudo isso, de alguma forma, tem aí um fundo, e às vezes não é um fundo, é na verdade um cenário ético no qual as pesquisas, quando a gente trabalha com outras comunidades, que não só a comunidade acadêmica, então estou falando nesse caso de comunidades tradicionais, né? Que responsabilidades ela nos traz. Vocês devem ter ouvido falar bastante, né, das comunidades tradicionais. A gente acaba de sair de a gente está saindo de um governo onde isso entrou em discussão por diversos motivos, né, de discursos e valorização e desvalorização, principalmente,
e estamos ainda discutindo isso, porque nessa nova perspectiva de um novo governo tem se discutido muito a participação dessas comunidades, né, e um maior protagonismo. Então, queria já começar esclarecendo para vocês o que é uma comunidade tradicional. Essa é uma definição teórica, conceitual e também legal, né? O decreto que cria o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, ele traz uma definição do que são essas comunidades, né? E então acho que isso ajuda a gente a definir ou a entender um pouco melhor. Então, comunidades tradicionais são aquelas populações humanas que elas têm dois componentes que são muito importantes e muito decisivos: território e ancestralidade, né? Então, o território é um local não só de vida ou de obtenção dos seus recursos para essas comunidades, mas também é o local de desenvolvimento da sua história e da sua cultura, ou das suas culturas. Então, o território ele é entendido não só como espaço geográfico, mas como espaço de vida, de história e de cultura, no caso das comunidades tradicionais, né? E ancestralidade, porque essa cultura e essa história, ela vem de uma herança, né, ancestral, que é passada de geração em geração. Então, a gente está falando de diversos tipos de comunidades tradicionais. A gente está falando, por exemplo, dos povos originários, que são as comunidades indígenas, mas a gente está falando também dos quilombolas, a gente está falando de pequenos produtores rurais, a gente está falando de vazanteiros, de raizeiros, de geraizeiros, de comunidades de fundo e fecho de pasto, de faxinaleiros, de quebradores de coco, enfim, de mais de 50 denominações de comunidades, autodenominações, que é um autorreconhecimento, de comunidades tradicionais do nosso país, né? Então, dentro dessa perspectiva que eu quero trazer um pouco a minha fala. Eu vou compartilhar com vocês a tela, e aí eu vou pedir para alguém me avisar quando já estiver aparecendo aí para vocês. Está aparecendo sua tela inteira. Tá. Ótimo, agora sim. Isso. Então, a gente trabalha dentro de uma perspectiva de um tripé, né? O meu grupo de pesquisa, ele trabalha dentro de um tripé que é coprodução, sustentabilidade, educação e biodiversidade, né? A coprodução visando sustentabilidade, educação e biodiversidade. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês, então, essa abordagem de pesquisa e as implicações éticas que ela traz. Coprodução de conhecimento é uma abordagem de pesquisa que ela é participativa, ou seja, envolve a participação de todos os componentes e de base comunitária. Então, a base dessa coprodução é sempre uma comunidade, no nosso caso, sempre uma comunidade tradicional. Então, nessa foto aí, vocês estão vendo o seu Adelino, né? E a Rebeca, que foi minha aluna de doutorado, agora é minha pós-doc, o Max, que foi meu aluno de mestrado, e eles estão... Então, a gente está no quilombo, num dos quilombos, o Quilombo do Prata. Ele está olhando como que é o capim-dourado por dentro, né? Um corte aí anatômico de uma planta de capim-dourado. Então, essas comunidades com as quais a gente trabalha, elas vivem do extrativismo e do artesanato do capim-dourado, lá no Jalapão, no Tocantins. A coprodução de conhecimento, ela é uma abordagem de pesquisa que ela é preconizada sobretudo pela Unesco, pela ONU e pela Unesco, né? A Unesco é um braço da ONU, e pelos principais plataformas de pesquisa em sustentabilidade, da ciência da sustentabilidade. Uma delas é o IPBES, né? Uma plataforma internacional também que abrange mais de 46 países, ligada à conservação da biodiversidade e à sustentabilidade, e que prega, que preconiza, né, que o conhecimento ele seja produzido a partir de diferentes atores. Então, para vocês entenderem um pouquinho, eu trago essa figura, né? Existem diversos níveis. A gente tem aqui, nessas cores mais para o azul, para o verde, os conhecimentos, essas diversas fontes de conhecimento. Então, aqui eu tenho conhecimento local, conhecimento indígena, né, os conhecimentos dessa base comunitária, e aqui em cores mais alaranjadas, o conhecimento que vem da área mais acadêmica, que é a área
da qual a gente provém, né, o nosso universo. Então, o que se propõe é que haja inicialmente um diálogo desses saberes, desses conhecimentos, que pode se dar em diferentes níveis. O primeiro é basicamente uma integração, então eu tenho esses saberes dialogando e a gente integra esses conhecimentos. Um segundo nível, um pouco mais estreito, é o que a gente chama de fertilização cruzadas de conhecimento, ou seja, esses conhecimentos locais, os conhecimentos tradicionais, eles de alguma forma colaboram com o meu conhecimento acadêmico, e o meu conhecimento acadêmico de alguma forma ajuda também na ampliação desses conhecimentos locais. E um nível que é o nível no qual a gente trabalha, que é essa da coprodução do conhecimento. O conhecimento, via de regra, de uma forma geral, ele é produzido na academia, né? Assim, o conhecimento da forma como a gente o valida, né, na nossa sociedade. Então, muitas das nossas pesquisas básicas, principalmente da que a gente faz, os nossos laboratórios, geram conhecimento. Então, esse conhecimento ele é produzido nos nossos laboratórios, por acadêmicos, por pesquisadores universitários. E a coprodução, ela preconiza, então, que esse conhecimento ele seja, na área da sustentabilidade, da conservação, ele seja produzido não só pelos acadêmicos, mas também pelas populações que vão ser as principais alvos, né, e os principais beneficiários dessa conservação e dessa sustentabilidade. Então, é uma forma de a gente entender um pouco melhor essas questões que são sociais e ambientais também. E como é que isso funciona, né? Desculpem os slides estarem em inglês, mas acho que dá para a gente ter uma ideia. Eu vou aqui mostrando aí para vocês, né? Então, a gente tem aqui nessa seta um aumento, né? Um crescente esse crescente ele é a progressão de como a pesquisa vai se dando, a produção do conhecimento, e aqui de que maneira em cada uma dessas fases, um ou outro elemento tem maior ou menor protagonismo. Então, a gente tem 3 passos principais, um que a gente chama de codesenho, né, ou coproposição do projeto. Então, por exemplo, eu vou lá na comunidade e esse projeto, ele é proposto, ele é criado por mim, quando eu digo mim, eu estou falando de toda a equipe, tá? Minha equipe de pesquisa. Por todos nós e pela comunidade local. A gente existe uma série de abordagens, de técnicas, a gente faz geralmente uma roda de conversa, e a partir daí a gente define os nossos objetivos de pesquisa e como ele vai ser implementado a partir das colocações que eles trazem. Depois, quando eu trouxer o exemplo, talvez, imagino que vai ficar mais claro, né? Depois que a gente pensa nessa... Então, nesse momento, a gente tem um envolvimento muito maior dos atores locais, né? Desses participantes das comunidades locais. E depois a gente vai ter um segundo momento, que é o da coprodução mesmo, que é da produção da pesquisa em si, né? Onde a gente estabelece essa pesquisa, começa a desenvolvê-la e tem os resultados. Geralmente, nessa fase, a gente tem um maior protagonismo, um maior envolvimento dos atores acadêmicos, e na fase final, quando a gente tem a disseminação dos resultados, a gente, de novo, espera que a gente tenha um envolvimento muito maior dos atores locais. E num processo, né, de empoderamento dessas comunidades, empoderamento no conhecimento e nas práticas, né? Então, essa é uma abordagem de pesquisa que permite uma compreensão que ela é multidimensional dessas interações entre os seres humanos e a natureza, de uma forma geral, né, o meio ambiente. E a perspectiva da coprodução é que ela acesse questões ambientais que tenham uma abordagem de pesquisa que seja focada em soluções para essas comunidades locais. E aí, com isso, a gente busca promover uma interação entre o nosso sistema de conhecimento, o nosso acadêmico, e a da ciência ocidental moderna, eurocêntrica, e outros sistemas de conhecimentos, né? Então, a gente está partindo do princípio que, por exemplo, o conhecimento local, esse conhecimento tradicional, faz parte de um outro sistema de conhecimento, né? O nosso é um deles, o nosso é um sistema, o nosso é esse da ciência ocidental moderna, e existem outros, e é o diálogo e a interação entre esses
sistemas de conhecimento que vão produzir esse conhecimento, a partir dessa interação vai emergir um conhecimento novo, por isso que é a coprodução de conhecimento, né? Isso aí, pessoal, que eu estou falando, não é uma criação nada nova, na verdade, né? Essa interação entre a ciência moderna e ocidental e esses sistemas locais de conhecimento, ele já está preconizado lá na Convenção da Diversidade Biológica, na Rio 92, foi o local que fundou, né, e propôs essa perspectiva e que depois foi abraçada pela Agenda 21, que é o documento que, de alguma forma, traz essas questões da Convenção da Diversidade Biológica, e de lá para cá, desses 30 anos, então, o que se tem feito é tentar implantar essa perspectiva, né, que hoje culminam nos ODS, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em todos eles, quando vocês vão lá nos 17 objetivos, eles propõem que o atingimento desses objetivos, idealmente, seja feito numa perspectiva de coparticipativa ou de coprodução com os diferentes atores. Essa coprodução, ela traz vários desafios, e vários deles, então, têm um fundo ético, né? Então, imagina eu lá, chegando numa comunidade, por exemplo, quilombola, ou numa comunidade de apanhadores de flor, né, que são as comunidades tradicionais que vivem da coleta e da comercialização de sempre-vivas, lá em Minas Gerais, ou uma comunidade caiçara, por exemplo, lá aqui do norte do litoral de São Paulo. A gente está trabalhando com, como eu falei, com diferentes grupos humanos que trazem diferentes desafios. E existem 3 desafios principais quando a gente fala em coprodução de conhecimento. O primeiro deles é o das relações de poder, né? E quando eu estou falando relações de poder, eu não estou falando, e poder aqui, ele não está sendo colocado dentro, ou não está somente sendo colocado, e nem principalmente sendo colocado, dentro de uma perspectiva de poder de domínio, na perspectiva de o domínio de um sobre o outro, né? Mas numa perspectiva de como as pessoas, quando nos veem, né, nos representam, que poder elas nos atribuem, para usar uma linguagem mais tranquila. Então, por exemplo, eu aqui, como professor, sentado numa cadeira, toda, né, pomposa como essa, na faculdade de Direito, falando para um público, eu crio em vocês, né, uma representação, né, de poder, uma representação sobre mim, que eu vou chamar de representação de poder, que vai habitar o imaginário de vocês, né? Quando eu chego, por exemplo, numa comunidade indígena, aqui no sul da cidade de São Paulo, ali na represa Billings, né, e vejo aquelas populações habitando, populações geralmente vulneráveis, habitando o entorno de uma área de preservação, em situações muito precárias, aquela imagem cria em mim uma representação, né, de entendimento daquela comunidade, antes mesmo de ter contato com eles. Então, são essas representações, né, de poder que elas precisam, de alguma forma, estar muito bem claras para ambos os atores, que eu estou chamando de relações de poder. Vou falar disso, vou trazer isso para o concreto daqui a pouco no exemplo. Segundo grande desafio, integrar diversas perspectivas. Qual que é a minha perspectiva como pesquisador, por exemplo, botânico, alguém que trabalha com conservação e sustentabilidade da Universidade de São Paulo, quando chego num quilombo lá no Jalapão, a 2.400 quilômetros daqui, né? E quais são as perspectivas e os objetivos e os interesses que eles têm nessa interação comigo, né? E como isso pode ser integrado. Esse é um segundo desafio. E o terceiro grande desafio, que é o desafio da sustentabilidade. Essa é uma palavra que tem tomado muito corpo nos últimos anos, né? E eu vejo que é que nem ecologia. Eu falo que ecologia, acho que talvez seja a palavra mais prostituída do vocabulário biológico, que a gente vê, sei lá,
ar-condicionado ecológico, banheiro ecológico, ônibus ecológico. O ecossistema das empresas. Né? O ecossistema, os nichos, né, dentro das empresas, enfim. E sustentabilidade também, mas eu acho que é muito importante a gente não perder a raiz, né, a sustentabilidade, a sustentabilidade, ela tem 3 componentes, né, da forma como esse termo foi cunhado lá no 1976, né, na primeira convenção sobre biodiversidade que a gente teve no planeta. A sustentabilidade, ela tem 3 componentes, que é o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, né, e a conservação da biodiversidade. Então, só existe sustentabilidade quando esses 3 parâmetros, quando esses 3 componentes, eles andam juntos. Não é só conservação, não é só desenvolvimento econômico e não é só desenvolvimento social. Os 3, eles têm que estar intricados para que eu possa falar em sustentabilidade. Então, a coprodução do conhecimento, ela tem como objetivo sustentabilidade dentro dessa perspectiva, né? E aí eu vou trazer para vocês um pouquinho de como isso é feito, né? Para dar um pouco mais de concretude, para ver se dá para... Sim, até agora eu fui muito teórico, né? Então, esse é um projeto de pesquisa que a gente desenvolveu, foi o projeto de pesquisa da Rebeca, né? E que a gente finalizou um pouquinho antes da pandemia. Então, ele terminou no comecinho de 2020, então um pouquinho antes do lockdown. E então eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre isso, que é o conhecimento dos jovens do povoado da Mumbuca, Jalapão, povoado da Mumbuca é um quilombo, sobre Cerrado, perspectiva participativa por meio de narrativas visuais. Então a gente queria trabalhar com os futuros tomadores de decisão, que são as novas gerações da comunidade, sobre o uso e o manejo da biodiversidade local. Pensando que essa visão aqui, essa é a NEM, né, uma das moradoras, uma das quilombolas, que ela mora nesse lugar, que é o Jalapão. Então, aqui está a Serra do Espírito Santo, e o Jalapão é a área de cerrado contínuo mais extensa do nosso país, ainda preservado, mais extensa do nosso país, né? Então, ela vive nessa realidade. A 40 quilômetros dela existe essa realidade, que é a conversão da matriz e do ambiente em plantio de monocultura, no caso soja, né? Então, o cerrado, o território, e lembra que eu falei que território é muito importante, o território desse povo, ele é reduzido, né, a uma monocultura, e de maneira que não se perde só o componente biológico, mas todos os elementos dessa cultura, né? Então, essa era a questão que preocupava as anciãs. Esses quilombos, eles são matriarcais, então as lideranças são todas femininas, acho que isso é uma coisa bem legal e bem importante de enfatizar, né? Então, as anciãs dessas comunidades, e essas comunidades tradicionais, de uma forma geral, elas têm, como eu falei, lembra que a ancestralidade é um dos fatores marcantes de comunidades tradicionais. Elas dão muito valor ao velho, ao ancião, né? Aquela pessoa que retém e detém o conhecimento. Então, as anciãs, as mais velhas da comunidade, elas tinham muita preocupação, porque elas diziam, o pessoal mais jovem, eles querem sair daqui, querem ir para a cidade, o que vai ser da nossa terra, né? O que vai ser do lugar onde a gente vive, o que vai ser do nosso território, né? E a gente queria, a gente queria encomendar para vocês uma pesquisa, porque a gente não sabe o que eles pensam, a gente não sabe como que eles enxergam o nosso cerrado, né? E a gente queria que vocês pudessem conversar com eles e nos falar sobre isso. E aqui está embutida uma questão que é muito comum na nossa sociedade moderna, né, gente? Que é essa dificuldade de diálogo intergeracional entre os adultos e adolescentes e jovens. Então, elas não conseguiam acessar ou promover esse diálogo, e elas acharam que, por nós, talvez isso fosse possível. Então, a gente falou, bom, a gente pode fazer isso dentro do que a gente sabe fazer, né? Que é fazer pesquisa em biologia e olhar o que eles pensam da diversidade. Porque, pensando como eles veem o cerrado, a gente consegue acessar de que maneira eles
pensam em permanecer ou não, ou valorizar ou não esse lugar, né? Então, esse é o primeiro elemento, é uma pesquisa coproduzida, que ela é coproduzida desde a proposta do objeto de pesquisa, lembra? Então, foi isso. E aí entra a questão das representações de poder. Imagina que eu, pesquisador, chego com uma picape, escrito Universidade de São Paulo na porta, né, no Quilombo. Isso de pronto cria uma representação deles sobre mim e de mim sobre eles. Então eu preciso estar muito atento, eu digo nós, porque eles também, né? Então a gente precisa dialogar muito, conversar muito, para romper ou minimizar o máximo possível assimetrias. Então, por exemplo, quando elas falam, é muito comum, por exemplo, uma coisa, logo que a gente chegou lá, eles falavam, não, vocês que vêm de São Paulo, quebrou, por exemplo, um dia, acho que esse exemplo é bem emblemático, tinha quebrado uma peça do caminhãozinho, do único meio de transporte que eles tinham, que era um caminhãozinho para transportar os artesanatos de capim dourado para a cidade. O Quilombo fica a 40 quilômetros da cidade em estrada de terra. Você que é lá de São Paulo, tal, você não pode trazer para a gente uma peça para a gente consertar? Assim, eu poderia, né? Até andei pesquisando, nem seria o fim do mundo, era uma coisa assim, R$ 4.000, que obviamente pesa no nosso bolso, mas não era impossível. Mas não é não é essa a questão, né? Acho que a gente tem que ter uma perspectiva de que dentro dessa pesquisa em colaboração não cabe uma visão, por exemplo, assistencialista, né? Então a gente falou, não, mas espera lá, vamos lá. Eu vim aqui fazer pesquisa, então você explica o que é ser um pesquisador. Eu não entendo nada de carro, eu não tenho loja de peças, eu não tenho como fazer isso, né? Mas vocês têm. Então aí vem a questão importante, que é essa diminuição dessa simetria e o empoderamento local. Não, assim, como que a gente tem? Por que a peça quebrou? Né? Ah, porque a estrada está muito ruim. Quem que é responsável por conservar as estradas? Ah, a prefeitura. Então, vocês têm que ir lá reclamar para o prefeito, né? Não, mas o prefeito nunca vai nos ouvir, né? Eles falaram. Falei, não, vocês são uma comunidade, mais de 100 pessoas, se alguém for representando, ele tem que ouvir, né? Não, eu falei, se a gente for junto, será que ele ouve? Né? E aí sim, a gente usa essa representação de poder, vou chamar para o bem, entre várias aspas, né? De uma outra maneira. Ah, sim, se a gente falar que vai o professor lá, ele vai ouvir mais. Eu falei, então eu vou, mas eu não vou abrir minha boca, vocês que vão falar, tudo bem? Não, pode ser, não, tudo bem, a gente fala. E foi assim, eu só emprestei essa representação para eles. A gente foi lá, eles falaram, e o prefeito comprou a peça e trouxe, e se comprometeu a arrumar a estrada. 2 semanas depois, a estrada estava sendo... E eles perceberam o quanto eles têm poder, né? O quanto eles podem, se juntos, ir atrás. Então, essa é a questão do empoderamento e de diminuir, né, essa assimetria. Então, na coprodução do conhecimento, quanto mais as relações forem horizontais, a gente tem a noção, né, e a perspectiva de que uma relação totalmente horizontal, ela é utópica, né? Mas em vários momentos. Eles, por exemplo, conhecem muito mais sobre a dinâmica do Cerrado do que eu, então eu nunca vou esperar que eu vá conhecer tanto quanto eles sobre isso. Ela sempre vai ser assimétrica, mas existem algumas questões em que tem que haver simetria, tem que haver horizontalidade, essa é uma delas, em como a gente se trata, em como a gente se relaciona, né? E isso é a base da coprodução. Então, essa questão da representação de poder, ela é muito importante de ser pensada e rompida. A outra questão, né, e que vem junto também, quando a gente fala de... a segundo desafio, lembra que eu falava que era de alinhar as diferentes perspectivas, né? Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar, né, do TCLE, do termo de consentimento livre e esclarecido, né? Tem aí uma série de modelos e prerrogativas, e é muito difícil a gente chegar nessas comunidades, por exemplo, com um TCLE, vou chamar de padrão, né? Primeiro porque tem uma linguagem absolutamente hermética, fechada e ininteligível para essas pessoas. Segundo, que existe uma questão que é muito severa, muito grave, né? Muito
muito forte para comunidades rurais, de uma forma geral, não só rurais, no interior do nosso estado, isso assim, que é assinar papéis, né? Aqui na cidade, a gente, na metrópole, assim, assinar é uma coisa que você faz assim, mas para eles assinar papel é um compromisso que ele é muito, muito grave, assim, grave no sentido de gravoso, muito severo, muito sério, né? E então não adianta eu chegar lá no primeiro, segundo dia e falar, então assina esse papel aí para mim. Não vai rolar, né? Porque isso só acontece a partir do estabelecimento de uma relação de confiança que tem que existir. Então, esse termo, no nosso caso, ele é construído de forma colaborativa. Então, a gente faz 2 ou 3 reuniões, essa é uma das rodas de conversa, onde a gente coloca essas questões para eles. Assim, ó, a gente fala o que a gente, qual que é o nosso objetivo, a gente, nosso objetivo a pesquisa era formar uma doutora, fazer pesquisa com o Cerrado, Parará, e eles trazem as perspectivas, isso tudo na construção do projeto ainda, né? E a gente fala, o que vocês querem, por exemplo, que a gente faça ou não faça? E que vocês... E aí eles falaram um monte de coisas, por exemplo, que a gente nunca tinha pensado, que é óbvio depois que eles falam, mas assim, a gente, por exemplo, fica muito incomodado que vem o pessoal daqui e fica tirando foto da gente a toda hora, sem pedir. Porque às vezes a gente não está vestido adequadamente, às vezes a gente está com o cabelo despenteado, as pessoas tiram foto e não é assim. A gente não quer ser mostrado assim. Então a gente gostaria que as pessoas pedissem, né? Então vamos colocar isso no nosso combinado, no nosso acordo? Vamos, né? A gente, o que incomoda vocês? Eles falaram, a gente incomoda que uma coisa que nos incomodava muito é que a gente chegava lá para as reuniões, eram 20 pessoas mais ou menos. Nunca rolava na hora, sempre era quase uma hora depois, e nunca estava todo mundo. Então, assim, iam 10, aí depois 5 saíam para chamar os outros 10 que faltavam, vinham mais 5, mas os 5 que saíram não voltavam. Então a gente falava, a gente vem lá de São Paulo, demora 2 dias e meio, porque vai dirigindo e tal, para chegar aqui, a gente gostaria que, né, quando a gente marca sempre antes, para poder estar todo mundo, para a gente aproveitar mais o nosso tempo e tal. Vamos botar isso no nosso acordo? Vamos. Então o nosso termo é um termo expandido, em que tem as diferentes perspectivas. Então, por exemplo, elas colocaram, o pessoal que vem pesquisar aqui, eles falam que vão depois trazer, vão devolver para nós os resultados, eles trazem uma tese, um livrão que a gente não entende nada, e isso é o que eles devolvem. A gente não quer isso, né? Então, o que vocês querem? A gente quer montar uma exposição, a gente quer montar um livro que fale da nossa realidade para as outras pessoas. Então, tudo isso entrou no nosso termo, né? Por exemplo. Então, essa questão de como alinhar o segundo desafio, que é alinhar as diferentes perspectivas, né? E como construir isso de uma forma integrada. Então, a gente trabalhou nessa perspectiva com 16 jovens quilombolas, eram 14 meninas e 2 meninos, e logo de cara elas colocaram um desafio enorme para a gente, porque elas queriam mostrar o que elas viam do Cerrado para o pessoal mais velho da comunidade e para São Paulo. A gente quer que as pessoas conheçam o nosso olhar. Né? E aí, existe um problema sério, porque essa é a primeira geração alfabetizada. As mães, as avós, os outros, todos são analfabetos, né? Então, a gente teve que pensar numa metodologia e em resultados que pudessem atingir essas pessoas. Eu não sei se eu tenho aqui, não. Não trouxe o... Então, o que a gente usou é de uma técnica que foi desenvolvida por uma pesquisadora chinesa na China para mulheres em situação de vulnerabilidade, que se chama Photo Voice, né? Então, o nome já diz, é foto e voz. Então, basicamente, os coparticipantes, então todas elas são coparticipantes da nossa pesquisa, elas vão para campo e tiram inúmeras fotos, não tem um limite, né, de fotos do que elas querem representar. Só que dessas fotos, elas escolhem 10 das 200, 300, que representem o olhar delas. E cada uma dessas 10, elas fazem uma narrativa de por que elas escolheram. E a gente está nessa oficina trabalhando isso com elas, que a foto é um recorte da realidade. Quando eu fotografo alguma coisa, eu tenho uma paisagem, eu miro uma coisa que eu quero, e já é o meu olhar, né?
Então, estava trazendo um pouco sobre isso, para que elas pudessem desenvolver, então, a parte da representação do Cerrado sob o olhar das jovens muvuquenses, né, das jovens quilombolas. E o título do nosso projeto foi escolhido comunitariamente, também, na verdade, foi sugestão delas, que era Aprendendo e Ensinando sobre o Cerrado, o olhar da jovem da Mumbuca, do Quilombo da Mumbuca. Então, é muito importante nessa perspectiva a gente aprender a compartilhar as nossas práticas e agendas de pesquisa com esses atores locais, porque a gente sempre parte com a nossa soberba acadêmica achando que a gente tem muito a dizer e muito a ensinar. Só que se a gente tiver uma capacidade de escuta mais ativa, vocês vão perceber, a gente vai perceber que, na verdade, a gente é o que tem a aprender, né? A gente é aquele a ser ensinado, porque, na verdade, eles trazem uma perspectiva que é muito rica, né, do conhecimento deles. Então, olha só, e aí eu já entro na parte dos resultados para a gente ir caminhando para o final. Então, eu tenho certeza de que enquanto eu estava falando com vocês e contando disso, ainda na cabeça de vocês estava ainda muito essa visão, né, ainda um pouco vertical, né, assim, são os pesquisadores e os quilombolas, né, aquela coisa, os pesquisadores lá em cima, ou em algum lugar acima, e os quilombolas lá embaixo, né. Eu vou trazer para vocês, por exemplo, alguns resultados produzidos por elas. Então, como eu falei, essa é a primeira geração que foi alfabetizada. Num primeiro momento, bom, não vou falar nada. A gente, depois eu comento. A gente pediu para que elas falassem, falei, olha, um dos instrumentos de pesquisa foram o que a gente chama de diários solicitados, ou que elas chamavam de caderninhos, que eu adoro esse nome. A gente distribuiu um caderninho para cada uma, e eu falei, a gente não está aqui o ano inteiro para ver como o Cerrado muda. Então, a gente quer ver o Cerrado pelos olhos de vocês. Então, vocês vão escrever meia página, do jeito que vocês quiserem, como o Cerrado está mudando a cada mês. E essa escrita ela foi importante porque esse foi um pedido delas também. Um dos pedidos lá do nosso termo de compromisso é que elas queriam aprender a escrever, porque elas tinham muita vontade de passar no Enem, de fazer uma faculdade, e elas não conseguiam passar por causa da redação, porque elas escreviam muito fora da norma padrão. Então, assim, eu ia falar, escreviam mal, porque mal é dentro da nossa perspectiva, mas muito fora da norma padrão. Mas a comunicação se dava. Então, olha o texto de uma delas. Ela fez na forma de um poema. Vale a pena até lembrar que o que é do Cerrado precisa ser melhor conservado para que essa linda paisagem continue do nosso lado. Deslumbrante e encantadora, maravilhoso e inspiradora, falo do meu Cerrado, de onde tiro minha lavoura, de onde tiro meu sustento, na qual produz meu alimento. É lindo, gente, não é demais, assim, eu fico muito tocado, né? É de uma poesia, é de uma métrica, é demais, né? E você acha que uma pessoa como essa, a gente precisa fazer qualquer ação de conservação, precisa ter uma ação para falar, vocês precisam conservar o seu lugar, né? Olha, paisagem deslumbrante e encantadora, maravilhosa e inspiradora, onde eu tiro minha lavoura, onde eu tiro meu sustento, onde eu tiro meu alimento, né? Depois tem uma história de como a gente, né, trabalhou essa questão da produção de texto, mas eu não vou contar agora, porque senão a gente avança muito, né, no nosso tempo, e aí vocês não têm tempo para pergunta. Mas, por exemplo, essa é uma, né? E aí eu quero mostrar para vocês um projeto piloto. Então, antes delas saírem fotografar o Cerrado, a gente pediu para que elas fizessem um projeto piloto. A gente fala, então vocês podem tirar uma foto do que vocês quiserem e fazer uma narrativa, né? E oral. A gente aqui transcreveu, a gente só corrigiu a ortografia, mas as palavras, elas são as mesmas que foram ditas pela pessoa que tirou essa foto. Então, vou trazer para vocês da Givoene. Ela escolheu o título Mulheres da Roça. Essas mulheres da fotografia são duas anciãs da minha comunidade que plantam e colocam comida na mesa de suas famílias. Elas estão colhendo a mandioca, um alimento essencial para nós. Elas são fortes, resistentes, de uma beleza ímpar. Elas são flores do jalapão, mulheres do cerrado.
São fortes porque elas plantam com a condição que a terra dá. Lindas porque representam a beleza do nosso lugar. Gente, é assim, é de chorar, né? Assim, eu fico muito emocionado. Essa é a Santinha e a doutora, são duas anciãs, duas as que encomendaram a pesquisa para nós. Vocês, dentro desse texto, tem a territorialidade, a ancestralidade, a poesia, a sustentabilidade, todas as artes e tudo mais, e todo o sentimento e todo o afeto, né, sobre as mulheres da roça, né? Então, eu gosto dessa foto porque ela rompe com os nossos preconceitos, né? A gente sempre acha, e eu digo isso porque isso, eu imagino que aconteceu com vocês e aconteceu comigo, porque quando a gente chega lá pela primeira vez, a gente vê aquela casa de adobe com telhado de... Nossa, que gente pobre, nossa, que miséria, não. Vocês acham que existe miséria num lugar como esse, né? Com essa fala, na verdade, né? Então, isso rompe muito dos nossos preconceitos, né? E aí, por fim, vou trazer o trabalho. Eu não trouxe o texto, porque são textos, né? Cada um tem um, mas só para trazer o trabalho da Leliane, que é essa que está de costas, e é muito legal porque ela escolheu diferentes dimensões para representar o cerrado. Ela mostrava detalhes das plantas, das flores, ela mostrou detalhes do clima, né, a passagem do tempo, o clima, e ela fala sobre isso no texto. Ela traz detalhes da paisagem do cerrado, e uma coisa linda, ela tirou foto dela do cerrado, porque ela fala, eu sou isso, eu faço parte disso. Ela fala, ela é muito bonita, ela fala, o cerrado mora em mim como eu moro nele, né? Então, sim, não tem o que dizer, né, pessoal? Assim, a gente foi lá achando que a gente precisava educar ambientalmente essas pessoas, quando foram elas, na verdade, que nos educaram, né? E a gente constrói com isso, então, essa experiência, e com isso eu termino, do diálogo do Paulo Freire, né? A gente trabalha muito dentro de uma perspectiva freiriana, então eu queria trazer esse texto porque é exatamente isso, o diálogo como exigência existencial. Ele é um encontro, né, em que se solidariza e se refletir o agir dos sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado. Não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples trocas de ideias a serem consumidas pelos permutantes, porque é encontro de homens que pronunciam o mundo. Não deve ser doação de pronunciar uns aos outros, é um ato de criação. Então, acho que é essa questão, né? A coprodução tem muito disso, como ato de pronúncia do mundo, né? Feito por diferentes atores. Então, aí está uma parte das nossas co-participantes. Então, dentro dessa perspectiva, todas elas, todos nós, somos coautores de todos os trabalhos que são produzidos dentro dessa pesquisa, né? Então, essa é uma das prerrogativas também da coprodução, tanto a produção artística, a exposição de fotos, quanto o livro, quanto os papers que a gente gera, vai com o nome de todo mundo, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, e aí eu fico à disposição, para a gente ter uns 20 minutinhos, para a gente conversar, se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, eu fico à disposição. Muito obrigado, Paulo, por essa bela aula. Eu vou encerrar, então, a gravação e a gente abre para